Livro Mulheres em Apuros, por Martha Pierce, parte 10. Você quer que eu faça o quê? O papel das mulheres na igreja. Deus é nosso Criador. Somos suas criaturas. Esse é um conceito maravilhosamente simples, mas profundo. Este é um ensino muito claro por toda a Escritura. Por essa razão existimos. Isso dá à nossa vida significado e propósito. Lembro que quando eu era criança e estudava numa escola pública de ensino fundamental, deram-me a tarefa de memorizar o Salmo 100. Por causa do meu coração incrédulo, seria o mesmo que memorizar qualquer outro poema. Contudo, desde que me tornei cristã, as palavras desse amado salmo têm assumido uma nova profundidade de significado. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Salmo 103. Enquanto recém-convertida, havia ocasiões quando me perguntava o que Deus estaria fazendo e às vezes isso me afligia. Isto é, afligiu-me até que encontrei Romanos 9. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Romanos 9, 19 e 21. A autoridade de Deus sobre suas criaturas é clara. Ele é o oleiro e nós o barro. Ele é nosso mestre e devemos servi-lo como lhe agrada. Por meio de sua palavra, ele revelou o que deseja que saibamos e façamos. E não importa o que aconteça, somos assegurados de que sua vontade para nós é boa, agradável e perfeita. Então, em vez de reagir à sua palavra com respostas do tipo: você quer que eu faça o quê? Nossa obrigação é curvarmos-nos humildemente diante dele e agir como o salmista escreveu. Servir ao Senhor com alegria. Salmo 102. É somente quando compreendemos e lembramos da autoridade de Deus sobre nós que conseguimos considerar os meios bíblicos específicos pelos quais as mulheres têm o privilégio de servi-lo. Meios pelos quais as mulheres devem servir a Deus. Servir a Deus começa com o fundamento de haver nascido de novo e resulta no alvo final de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Examine superficialmente a ilustração 10, começando pelo fim e indo até o começo. Depois exploraremos cada passo. Nascer de novo é uma obra sobrenatural de Deus, mediante a qual Ele concede fé salvífica, arrependimento e purificação do pecado. Quando Deus salva, Ele dá às pessoas um novo nascimento espiritual. Assim, o resultado desta vida espiritual é o despertar de pessoas anteriormente mortas em delitos e pecados. Como consequência, elas têm um novo coração para acreditar em Deus, confiar nele e desejar sua glória. A única base sobre a qual Deus salva o homem pecador é a morte do Senhor Jesus na cruz como punição do pecado. Quando falou com o líder religioso Nicodemos, o Senhor Jesus fez uma das mais amadas promessas em toda a Escritura. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então, é apenas por intermédio desse processo fundamental dado por Deus que qualquer pessoa pode começar a amadurecer em sua habilidade de servir ao Senhor, qualquer que seja a sua função. Primeiro, Jesus disse: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3,3. Depois que um bebê nasce, ele anseia pelo leite de sua mãe. De uma forma muito parecida, um cristão recém-nascido anseia pelo leite da palavra de Deus. Bebês cristãos crescem ao estudar e reter a doutrina bíblica. Quanto mais eles estudam, maior é o seu conhecimento geral de doutrina. A doutrina bíblica é simplesmente o que a Bíblia ensina sobre qualquer tópico em particular. Então, o cristão precisa de um conhecimento básico de assuntos como o caráter de Deus, a trindade, o pecado, a criação, o evangelho e a santificação,
E assim nós crescemos. Assim a Escritura é útil para o ensino, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. Um conhecimento geral da doutrina bíblica habilita os cristãos para servirem ao Senhor. Parte de estar habilitado para servir ao Senhor é obter um conhecimento das Escrituras especificamente aplicável ao papel da mulher. Deus deu diretrizes claras para as mulheres seguirem a respeito da sua função que Ele tem para elas. Quer seja a esposa respeite ao marido, não seja o adorno da esposa o que é exterior. E não permito que as mulheres ensinem nem exerça a autoridade de homem. Efésios 5:33, 1 Timóteo 3:3 e 1 Timóteo 2:12. Ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, diferenciar funções para homens e mulheres não é degradante para elas. As funções simplesmente são diferentes. Aceitar alegremente a função que Deus deu a você é vital para ter uma vida cristã consistente. Uma mulher que está tendo uma vida cristã consistente é casta e pura. Ela tem um desejo de agradar a Deus. Ela é humilde, receptiva ao ensino e não é agitada de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina. Efésios 4:14. Ela está consistente e continuamente crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando uma mulher tem uma vida cristã consistente, ela também honra a Deus usando os dons espirituais que Deus lhe deu. Efésios 4:11 ao 13. Quer seja ensinando, exortando, servindo ou evangelizando, ela usa seus dons para a edificação dos santos. Seus dons são empregados para ajudar outros a tornarem-se o mais parecidos possível com o Senhor Jesus. Quando as cristãs amadurecem, elas tornam-se o tipo de mulher mais velha descrita em Tito 2, sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Tito 2, 3 ao 4. Há uma função especial para as mulheres piedosas mais velhas de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e aos filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido. Todos os passos da ilustração são maneiras específicas de servirmos ao Senhor. Apontam para um objetivo, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. As virtudes de Deus, tais como a sua santidade, seu poder, sua fidelidade e sua soberania, são o que o tornam superior a toda a sua criação. Ao aprender sobre ele, falar aos outros sobre ele e viver de maneira a trazer-lhe prazer, estamos mostrando ao mundo que o Deus Altíssimo é verdadeiramente digno de nosso objetivo de trazer honra a ele. Servindo como ele escolhe que sirvamos. A vida cristã cotidiana é de grande alegria e expectativa a respeito do que Deus está fazendo em nós e por meio de nós, para realizar seu maravilhoso desígnio para a sua criação. É um privilégio que nos torna incrivelmente humildes quando servimos em qualquer modo escolhido por Ele. As mulheres devem usar seus dons espirituais e fazer boas obras, mas devem usar seus dons dentro das diretrizes da Palavra de Deus. Para entender melhor essas diretrizes, consideremos as Escrituras. Textos principais concernentes ao papel da mulher na igreja. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 1, 26. O Deus Trino está falando aqui, façamos a nossa imagem. Essa é uma afirmação geral a respeito do que Deus planejou fazer. No plano de Deus, eles, homens e mulheres, deveriam dominar sobre a criação que Deus preparou para eles. Essa é uma afirmação resumida, não tratado específico, detalhando funções específicas. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27.
Mais uma vez, essa é outra afirmação geral, mas dos detalhes específicos sobre Deus criando Adão e Eva são explicados em Gênesis 2. Mas aqui no capítulo 1, Deus está simplesmente explicando que Ele criou o homem no sentido de toda a humanidade à sua imagem. Algumas pessoas são homens e algumas mulheres. Em Gênesis 2, são dados alguns dos detalhes específicos da criação do primeiro homem e da primeira mulher. Deus formou o primeiro homem Adão do pó da terra, depois soprou vida dentro de Adão. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. Mesmo com todos os animais ao seu redor, não havia companhia para Adão. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 2:18. Então Deus tirou uma das costelas de Adão e formou a primeira mulher, Eva. Adão ficou maravilhosamente encantado e a chamou de mulher. A função de Eva era ser, para Adão, uma auxiliadora idônea. Desde o começo, a mulher foi criada para ser uma auxiliadora e uma companhia para seu esposo. A intenção original de Deus era que Eva tivesse um papel diferente de Adão. Deus fez do homem a cabeça e da mulher a auxiliadora. É Deus quem quer que os homens sejam homens e as mulheres, mulheres. E Ele pode nos ensinar o significado de cada um, se quisermos ser ensinados. A masculinidade e a feminilidade identificam seus papéis. Deus criou o homem para liderar e a mulher para ajudar a seguir. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Gênesis 3, 1-6. Eva acreditou que Deus estava negando-lhe alguma coisa. Ela começou a duvidar da bondade de Deus, assim como Satanás desejou em seu coração ser igual a Deus. Eva também desejou. Ela rebelou-se contra o seu Criador. Contudo, diferente de Eva, que foi enganada, Adão sabia muito bem o que estava fazendo. Ele seguiu Eva no pecado, e quando deu esse passo, arrastou-nos junto consigo. Que triste! Por ser o pecado contrário à natureza de Deus, ele pronunciou um rápido e devastador juízo, primeiro sobre Satanás, depois sobre Adão e, por último, sobre Eva. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Gênesis 3:16. Parte do juízo de Deus foi direcionado especificamente para Eva. Agora seu desejo seria o de passar à frente de seu marido. Contudo, Adão dominaria sobre ela. A autoridade do homem sobre sua esposa continuaria assim como foi desde o começo, mas agora ela incluiria uma luta pecaminosa entre esposa e esposa. O que antes havia sido um alegre cumprimento de papéis, tornou-se um jogo de poder para obter o controle. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo falou com esmero sobre as funções do homem e da mulher. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Porque, na verdade, o homem é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. 1 Coríntios 11, 3, 7-9 e 11-12. Nessa parte das Escrituras, o apóstolo Paulo deixa claro que a esposa está sob a autoridade do seu esposo e que o esposo está sob a autoridade de Cristo. A estrutura dessa autoridade é vista
nas ilustrações desse capítulo. Alguns acreditam que o apóstolo Paulo era chauvinista por causa da cultura romana de seus dias. Contudo, Paulo baseia evidentemente sua declaração de que a mulher foi criada por causa do homem na intenção original de Deus, não na maneira como os romanos tratavam as mulheres. Gênesis diz, de forma clara, que a mulher foi criada por causa do homem. Essa simplesmente é a função que lhe foi dada por Deus naquele tempo e agora. Conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem, em casa, a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. 1 Coríntios 14, 34 ao 35. Com certeza, esses versos incitaram qualquer inclinação feminista latente que alguém pode ter. Sim, incitariam a inclinação até ao ponto da ira. Bem, antes de ficarmos agitadas demais, pensemos sobre o que estava acontecendo em Corinto. Os cristãos coríntios estavam competindo por atenção com dons pomposos, falando em línguas e profetizando. Consequentemente, eles estavam criando caos e desordem nas igrejas. Paulo escreveu que, independentemente de como usavam seus dons, eles deveriam ser exercitados para a edificação de outros crentes, de um modo ordeiro, com um intérprete ou que se mantivesse em silêncio. No que diz respeito às mulheres expressando suas opiniões, elas estavam na igreja para aprender e não para criar confusão ou para usurpar a posição de ensino dos presbíteros. A explicação de Paulo em 1 Coríntios 14, concernente ao papel das mulheres na igreja também, é consistente com o que ele escreveu em 1 Timóteo 2,11, que discutiremos em seguida, e, é claro, é consistente com a intenção original de Deus, a qual vimos com clareza em Gênesis 1:3. Nessa parte de 1 Timóteo 2:9 ao 15, Paulo mais uma vez faz referência à ordem da criação. Primeiro foi formado Adão, depois Eva. Todas as mulheres cristãs são filhas de Eva no sentido de que corremos o risco de sermos enganadas e de enganar os outros no que se refere à doutrina bíblica. Pelo menos 2 pontos são muito claros. Primeiro, as mulheres não devem ter autoridade sobre os homens na igreja. Posições de autoridade sobre os homens incluiriam ser pastor ou ter um cargo entre os presbíteros ou na liderança da igreja. Em segundo lugar, as mulheres não devem ensinar doutrina bíblica aos homens. Isso incluiria pregar e dar estudos bíblicos. Com certeza, as mulheres podem ser professoras excepcionalmente dotadas. Então, como podem usar seu dom de ensino? A resposta é que elas devem ensinar as mulheres, como vemos em Tito 2:1-55. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao próprio marido e aos seus filhos a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Paulo escreveu essa carta para Tito, que estava supervisionando a igreja da ilha de Creta. Ele deu a Tito instruções específicas a respeito de crentes qualificados e maduros de ambos os sexos e todas as idades. Entre essas instruções, a parte escrita para as mulheres mais velhas. Tito disse-lhes que o caráter delas deve ser excelente, de forma que não venham a desonrar a palavra de Deus. Elas não deveriam ser fofoqueiras ou ébrias, mas deveriam ser piedosas em seu comportamento, assim como professoras e encorajadoras das mulheres mais jovens. As mulheres nessas igrejas não eram consideradas cidadãs de segunda classe. De fato, se elas fossem realmente piedosas, teriam a responsabilidade de dedicar sua vida à vida das mulheres mais jovens. Criar uma família não era a finalidade única dentre os compromissos de uma esposa e mãe.
mas apenas o ponto de partida e a base de treinamento para a segunda fase do Ministério da Mulher, ou seja, o ministério de ensinar as mulheres mais jovens. Além do comportamento externo que as mulheres piedosas devem ter, elas também devem possuir um adorno interior imarcessível. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos maridos, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. 1 Pedro 3, 1-6. O apóstolo Pedro disse às esposas: portanto, às mulheres, que a verdadeira beleza é um espírito manso e tranquilo. Uma mulher com um espírito manso e tranquilo não é inclinada ao medo ou à ira. Ela também não luta nem argumenta com Deus. Em vez disso, ela aceita os procedimentos de Deus para com ela como bons. Além de ter um espírito manso e tranquilo, Pedro exortou suas leitoras originais e a nós a sermos como as mulheres consagradas de antigamente, que esperavam em Deus, fazendo o bem e não temendo perturbação alguma. Agora que vimos maneiras específicas de as mulheres servirem ao Senhor e, havendo considerado o texto bíblico concernentes ao papel das mulheres, pensemos sobre as restrições em nossa ação de servir. As restrições que a mulher encontra ao servir. Como já vimos, Deus é a autoridade soberana sobre sua criação. Isso inclui as funções dos homens e das mulheres. O Novo Testamento oferece mais detalhes quanto ao papel da mulher, que são perfeitamente consistentes com a intenção original de Deus. A maneira pela qual as mulheres devem usar seus dons espirituais é uma vontade expressa de Deus. E sabemos, a partir de Romanos 12:2, que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Não deveríamos buscar ensinar e ter posições de autoridade sobre os homens na igreja, mas deveríamos ter a alegria nas formas como Deus nos usa. Afinal de contas, por que deveríamos buscar ter preeminência ou até igualdade quando temos o exemplo de nosso Senhor Jesus submetendo a si próprio à vontade do Pai? Veja Filipenses 2, 5-8. O ministério de uma mulher na igreja é uma extensão de seu ministério em casa e em sua comunidade. A intenção original de Deus não mudou e nunca mudará. É claro que muitas vezes os homens tiram vantagem das mulheres, mas acredito que as Escrituras têm oferecido meios bíblicos de proteger as mulheres. Nas circunstâncias em que uma mulher sofre por causa de um homem exercendo sua autoridade sobre ela pecaminosamente, ela, assim como o seu Senhor, ainda que num nível bem menor, estará sofrendo por causa da justiça. Mateus 5, 10-12. Conclusão. Satanás buscou usurpar a autoridade de Deus. Eva usurpou a autoridade de Deus e de Adão, mas não precisamos ser como eles. Para aquelas que estão em Cristo, existe a graça sobrenatural dele, pela qual devemos ser gratas e na qual nos alegramos. Assim sejamos contentes com o papel que ele nos deu, para que todas as coisas que somos impedidas de fazer, há muito mais coisas que deveríamos estar fazendo. Deveríamos ser tão boas quanto possível nas tarefas e responsabilidade que Deus nos tem dado. Parece-me que, em vez de lutar com Deus sobre a questão da função da mulher e perguntar: você quer que eu faça o quê? Deveríamos ser gratas a Ele por nos dar vida e por definir nosso papel.
Deveríamos servi-lo alegremente e olhar para as Escrituras em busca da intenção de Deus claramente definida a respeito de como as mulheres devem moldar sua vida. As mulheres cristãs devem usar seus dons espirituais, mas devemos usá-los como Deus planejou. Afinal, Ele é o nosso Criador. E aqui terminamos mais um capítulo desse livro. Espero que você esteja gostando. Lembrando que dentro de cada capítulo temos também algumas ilustrações que nos explicam melhor o ponto de vista da autora. Então, se você puder, compre o livro que vale muito a pena. Abraço e até o próximo capítulo.